Porque são padrões de comportamentos que vão se repetindo e tá tudo certo. E eu achei interessante dos Estados Unidos é que é quase igual o número. Então, a constelação familiar é algo que traz mesmo a honra daquilo que foi vivido. Algumas mulheres a gente sabe que tomou esse masculino muito forte para ela. Eu estou falando de comportamento humano. E o comportamento, nós precisamos entender como é que ele funciona. Chama na Botina, seu programa cast semanal. E você já sabe, você pode acompanhar não só esse episódio, mas todos os nossos episódios estão disponíveis lá no nosso Instagram, também no nosso YouTube e também no Spotify. Então segue a gente, @Rede Agro Mulher Mais. Você vê não só esse episódio de hoje, que vai começar já, mas também todos os outros nossos episódios, né, Lara? Isso. E lembrar todo mundo que, não quero acompanhar lá em vídeo, quero acompanhar só em áudio. Vai lá no Spotify, né? Sim. Baixa o episódio, acompanha. São mais de 200 episódios gravados. Então, lembrando que você pode nos acompanhar, né? Quem tá dirigindo por aí, tá na colheitadeira, tá no caminhão, tá na plantadeira. Você que de repente tá dando um passeio de barco, que essa época o rio tá propício a dar uma pescada, né? Tá na sua chácara aí, é só nos acompanhar pelo Spotify, né? Tem todos os nossos programas lá. E segue a gente, e dá uma curtida e bora lá. A gente já sabe que nem todo mundo pode acompanhar a programação pela Rádio Boa Notícia, sim, né? Sim. Na Rádio Boa Notícia todo sábado de 8 às 10. Mas você pode acompanhar ao longo de toda a semana no horário que você preferir. E hoje nossa convidada vem de longe, né, Lara? Uhum. O bom é que a gente vai para os eventos, a gente vai para esses encontros e a gente vai conhecendo pessoas. E eu conheci essa pessoa aqui perto, né? Conheci aqui no Piauí, né? Numa dessas viagens que a gente faz ali. A gente foi lá em Nova Santa Rosa, né? Esse ano, no evento. E teve a oportunidade de conhecer a Alessandra. E a Alessandra topou vir aqui conversar com a gente, contar um pouquinho dessa história, dessa experiência dela. Então, bem-vinda, Alessandra. Que bom ter você aqui com a gente no Chama na Botina. É um prazer ter você. Muito obrigada, gratidão por eu estar aqui. É um grande prazer fazer parte da Agro Mulher, porque eu sei a importância que é cada pessoa ser ouvida, né? E nós podemos levar a nossa fala pro mundo, né? Agradeço muito por eu estar aqui presente hoje, por vocês reconhecerem quanto é importante o trabalho da mulher. Coisa boa, Alessandra. A gente costuma aqui no programa pedir para que a convidada se apresente, né? Para quem está nos ouvindo saber quem é a Alessandra, o que a Alessandra faz, de onde ela vem, tá ok? Então, por favor, fique à vontade. Muito obrigada. Bom, eu sou Alexandra, falo de São Paulo, de Guarulhos, na verdade. Sou natural do Ipiranga, que dizem, né, que é o miolo do Brasil. Eu acredito que, na verdade, é um local muito, muito especial para mim. Foi onde eu cresci, tive a minha infância lá. Nasci ali, cresci e me casei, vim para cá, para Guarulhos. E sou mãe de 2 filhos, Paulo Henrique e Caroline, que são pessoas especiais na minha vida, que eu tenho certeza absoluta que vieram com o propósito de desenvolver algo maravilhoso para esse universo. E sou casada também com o meu marido, com o Nilson, né? Ele é médico. Então é um grande prazer estar aqui falando sobre mim, sobre a minha vida e como foi que eu comecei a minha história, né? A minha carreira. Mas o fato de eu estar aqui com vocês realmente é muito gratificante hoje. Que bom. Isso é muito bom porque, assim, isso mostra, né, ao longo das nossas vidas, o quanto as conexões são importantes, né? Porque a gente chega, né, principalmente quando a gente chega nos eventos, né, de mulheres, a gente vai ter mulheres que já estão aí nessa jornada há muito tempo, que já tem alguma experiência, alguma vivência, e a gente acaba tendo o outro lado, o outro extremo, com pessoas com praticamente nenhuma, ou talvez até nenhuma vivência, né? E que tudo aquilo é novidade. E é dentro desse contexto que a gente acaba percebendo
que a gente tem muito espaço ainda para crescer, não só como pessoas, mas também como grupos, né? Não como grupos de mulheres, mas como grupo enquanto convivência, né? E o quanto a gente precisa trabalhar e quanta oportunidade a gente tem nisso. Mas então, igual você falou, Alexandra, conta pra gente como que é como tem sido, né? A tua jornada e a tua experiência, as tuas vivências, o teu trabalho. Bom, hoje eu atuo como terapeuta cognitivo-comportamental, trabalho com mulheres, atendo homens, atendo ser humano. Eu comecei nessa área em meados de 2000, né? Antes eu sempre trabalhei com pessoas, eu me lembro qual foi o meu primeiro emprego. Eu tinha 15 anos de idade. Eu decidi que queria trabalhar. Para o meu pai aquilo foi um absurdo. Mas eu falei, não, eu quero trabalhar porque eu preciso sentir o sabor de eu ter o meu dinheiro para poder arrumar o meu cabelo, arrumar a minha unha. E aí eu consegui um emprego. Foi uma coisa muito, muito especial para mim naquele momento. Comecei a trabalhar como recepcionista. Foi meu primeiro emprego. E aí eu comecei a entender a importância do meu lugar, não depender do meu pai, né? Porque eu tinha sempre que estar pedindo pro meu pai, um dinheiro para fazer o cabelo, um dinheiro para arrumar a unha. E a gente com 15, 16 anos, nós temos aquela vaidade, né? Sim. E para mim foi muito bom. Meu primeiro emprego, meu primeiro salário, eu dei um presente para minha mãe, eu dei um anel de ouro para ela. E aquilo foi incrível para mim. E assim eu não parei mais de trabalhar. E à medida em que eu fui crescendo, né, que eu fui amadurecendo, fui estudando, fui sentindo a necessidade de me fortalecer como mulher. Meu pai é baiano, minha mãe é da Alagoas. E o meu pai tem aquele jeitão dele, né, de que mulher... aquele jeito de homem nordestino, né? Nós sabemos bem como é. Então, para eu falar com meu pai na época era um pouco mais complicado, era mais difícil, meu pai era mais rígido. E minha mãe era o único acesso que nós tínhamos em relação ao meu pai. Então, conforme isso foi passando, eu falei, poxa, será que tem que ser assim a vida? Será que as mulheres precisam realmente ter os filhos precisam ter esse distanciamento dos pais? Eu senti a necessidade de um convívio maior com o masculino, porque eu não tinha tanto, né, o contato com o meu pai. E aí, então, eu me casei nova, me casei com 19 anos, naquela época, né, nós nos casávamos cedo, e aí, então, eu comecei a estudar. Minha primeira faculdade, eu fiz letras, porque queria entender um pouco mais de língua portuguesa, sou formada em letras, minha primeira faculdade, e aí eu comecei a sentir necessidade de desenvolver mais o lado cognitivo. Senti isso porque fui fazer uma pós-graduação em psicopedagogia. E tem uma aula em psicopedagogia que fala sobre Skinner, que fala sobre comportamento. O Skinner, ele é o pai, né, que desenvolveu todo o estudo em relação ao comportamento. Como é que o ser humano aprende? Como é que nós nos colocamos para a vida? Então, foi através disso que eu falei, poxa, essa área é uma área que eu gostaria muito de estudar. E aí, fui começar a me empenhar dentro do desenvolvimento humano. Comecei a estudar programação neurolinguística, me formei em 2002, e aí fui fazer coach, inclusive tenho mestrado em coach, que é coach empresarial, coach de liderança, coach de vida. Então, comecei a estudar esta área, fui fazer psicologia,
Estou fazendo mestrado em psicologia. Eu estou contando assim bem por cima para eu entrar daqui a pouco Sim. naquela área mais assim que realmente me enraizou, né? Me fez eu colocar os pés, fincar mesmo. E aí, quando eu comecei a estudar a psicologia, dentro da psicologia, eu estudei a terapia cognitivo-comportamental baseada com ênfase em transtorno borderline, que são aquelas pessoas que se machucam, que se mordem, que têm um comportamento mais agressivo. Elas vivem num comportamento limítrofe, né? Assim, muitas vezes amam muito, muitas vezes odeiam muito. E baseado nisso, eu entendi que as mulheres têm esse olhar mais voltado para o amar demais. Tanto é que teve uma novela até que passou numa dessas emissoras, que mulheres que amam demais, não sei se vocês se lembram dessa novela, e ali dentro daquela novela tinha uma mulher que ela era extremamente apaixonada por um homem, e o homem vivia batendo nela, com raquete. E ela continuava amando ele, né? Então ela começou a participar de projetos sociais para poder entender aquele relacionamento, para ela buscar a cura. Então, diante deste olhar, eu comecei a atender mulheres, e mulheres, o perfil das mulheres que a maioria me procuravam naquela época eram mulheres que amavam extremamente. E o que acontece com isso? Quando a mulher começa a se colocar outra pessoa em primeiro lugar, ela se esquece, né? Com certeza. E aí, nesse ponto, eu falei, poxa, como assim? A gente precisa se amar. A gente precisa se colocar em primeiro lugar. E dentro de todas as terapias, eu vi que a terapia cognitivo-comportamental, juntamente com a hipnose, que na verdade nós dizemos que a hipnose não existe. Por que a hipnose não existe? Porque a hipnose, na verdade, ela é colocada para um alto nível de consciência do ser humano. É quando faz você voltar para dentro de você. É quando faz você olhar para você com toda a consciência daquilo que você é. Então, você busca recursos, e nós temos recursos dentro de nós. E aí, nesse caso, eu alinhei a terapia cognitivo-comportamental junto com todo o processo de autoconsciência. E foi feito, e está sendo feito um trabalho voltado para isso. Então, as mulheres hoje, eu atendo homens e mulheres. Homens amam também. Nós falamos sobre ser humano. Mas o que é mais importante dentro deste olhar é nós olharmos para nós em primeiro lugar. Reconhecermos o nosso potencial, reconhecermos o amor que nós devemos despertar por nós antes de amar qualquer outra pessoa. Alexandra. Oi. Não, é que eu queria já entrar aqui para a gente não perder a pergunta em si. Quando você falou de mulheres que amam demais, eu lembro nitidamente dessa novela, que inclusive o ator é muito parecido com Tom Hanks, né? Todo mundo tira sarro dele nessa questão dele ser bem parecido com Tom Hanks. Mas ao mesmo tempo, Alexandra, eu me pergunto assim, já não está no nosso DNA dessa questão de que a gente... Não estou falando de quando você ama tanto que você passa por cima até dos teus sentimentos, assim, no sentido de sofrer violência física e acreditar que aquilo seja demonstração de amor, porque a gente sabe que acontece, né? Eu vejo sempre quando acontece algum feminicídio, ou como foi essa semana, aquela história da moça ali, se eu não me engano, foi no Rio Grande do Norte, que ela passou por aquele extremo da violência que todo mundo acompanhou, porque foi filmado, e as pessoas questionando, mas ele já dava demonstração, você disse que ele já tinha jogado o teu celular fora. Eu sempre falo, né, eu tenho 2 filhas mulheres, eu sempre falo, é complicado você culpar a vítima, porque a vítima não sabe que ela está sendo vítima, ela só vai saber que ela está sendo vítima quando chegar ao extremo.
né? Ou quando ela dá o start de enxergar que aquilo não é demonstração de amor, que ciúme em excesso não é demonstração de amor. Mas o que eu queria entender para você, que você fala assim que a mulher, muitas vezes ela se esquece para cuidar. Mas nós também sabemos, Alexandra, que a mulher que muitas vezes se cuida mais do que cuida da família, ela é cobrada também e muito, não é verdade? Sim, é verdade. Mas tudo começa na infância. Tudo começa na infância. O que é que a maioria dos pais hoje fazem, né? Dá pro teu amiguinho, entrega para ele aquele presente. Se você tá comendo algo, compartilhar é bacana. O teu brinquedinho é legal você também compartilhar. Só que, muitas vezes, aquela criança queria dizer não e não conseguiu dizer não. Quantas vezes aquela criança não queria compartilhar aquele biscoito que ele só tinha um. Era um único biscoitinho que aquela criança tinha e o pai tá falando. Compartilha com teu amigo, porque senão ele vai ser chamado de doce que eu mais gosto e tem que ser obrigada a compartilhar com o colega. Não quero, tá? E aquela criança, ela vai ser chamada de egoísta se ela não compartilhar. Olha, porque, gente, na verdade, hoje, o que é que nós temos que fazer? Respeitar o espaço do outro, sim. Respeitar o outro, sim, mas nos respeitarmos também. E desde criança nós devemos ensinar isso para os nossos filhos, porque é dentro do ambiente que a mulher, que o homem, não é só a mulher, o homem também, né? É saber dizer não. Então, quando nós ensinamos desde pequenos os nossos filhos a se posicionarem, filho, você quer? Não, eu não quero. Tá bom. Se você tem um argumento para ensinar a criança que vai fazer bem, certo? É bacana. Agora, vamos também entender por que aquela criança não está querendo compartilhar. Gente, isso não é egoísmo. Hoje nós devemos entender que é importante, sim, nós conversarmos com a criança. Ela precisa dividir aquele brinquedinho. É importante porque faz parte do convívio social. É muito importante isso. Mas também saber que tudo tem o seu limite. Por que a maioria das crianças, a maioria dos adultos hoje, eles aceitam, é tão permissivo algumas situações, porque na época, na infância, pode ter havido rejeição, exclusão. Então, se a pessoa aceita, no primeiro momento, ser tratada de uma maneira que ela não gostaria de ser tratada, já parou para pensar que o que passa na cabeça dela? Poxa, se eu falar alguma coisa, eu posso perder essa amizade. Se eu falar alguma coisa, eu vou chatear o outro. Mas ela não está olhando para si. O ser humano, eu digo, o homem e a mulher. Eles não estão se colocando, se posicionando. E é tão importante nós olharmos para isso. Como é que eu hoje preciso ensinar o meu filho? Eu preciso ensinar o meu filho a respeitar o que ele sente. Isso é importante. Porque quando nós ensinamos os nossos filhos, e qualquer pessoa, você quer isso? Você quer realmente fazer isso? Eu não vou fazer isso só para te agradar. Vou fazer isso porque eu quero. Nós começamos aí um diferencial de comportamento e de posicionamento. Eu espero ter respondido o que você falou, Lara, porque é tão importante essa sua questão, pelo fato de nós entendermos que a mulher que ama demais, muitas vezes, se não a maioria, esse comportamento foi desenvolvido na infância. O homem, a mulher, né, em termos de posicionamento, em termos de entender aquilo que eles querem de verdade. Porque qual é o objetivo de uma mulher, né? A maioria das mulheres hoje, bom, pelo menos era naquela época em que eu era mais jovem, né? Casar, é ser feliz, é ter aquele casamento tipo Doriana, algo muito importante, muito bacana. O marido, os filhos. Mas a que custo? A que preço era aquela questão? Nós não estamos falando de coisas do ano de 1990, nós estamos falando de coisas mais antigas. Isso vem
de antepassados, de raízes, porque foi desta maneira. A mulher, ela sempre teve aquele olhar de que era o homem que saía para trabalhar e a mulher ficava em casa. E até que nós conseguimos o nosso espaço, né? E quando nós conseguimos o nosso espaço, o que a maioria das mulheres pode até pensar? Opa, não vou tão longe, porque senão eu posso perder a pessoa que eu amo. E quando nós paramos para olhar isso, existe aquela questão daquela mulher que acaba abrindo mão daquilo que ama, daquilo que deseja, para poder agradar o outro. Você trouxe um caso bem interessante dessa pessoa que sofreu essa agressão. E você falou sobre vítima. Eu nunca entro em posição de culpada e de vítima em um relacionamento. Porque tudo que acontece é permissivo e foi permitido. A maneira que aquela pessoa falou comigo da primeira vez e eu não falei nada, eu permiti. A maneira que eu falei com aquela pessoa também, e ela também não falou nada, ela também me permitiu agir daquela maneira. Então, por isso que é tão importante nós lembrarmos dos valores e dos princípios que podem reger e devem reger a nossa vida. Sabe, Alexandra, você falou antes, e bem no começo da tua fala, você falou, inclusive citou o teu exemplo com o teu pai, né? E aí, assim, eu vejo isso, por exemplo, na minha relação com o meu pai, por um aspecto também, né? Assim, apesar dele não ser nordestino, pelo contrário, né? É do Rio Grande do Sul, é gaúcho, mas também é essa coisa, assim, a coisa do patriarcado, mas que tipo de infância, de educação os nossos pais tiveram. Exatamente. Então é assim, a gente acaba repetindo naturalmente aquilo que a gente conhece, né? É o que tá ali na nossa convivência, na nossa vivência. E aí foi interessante porque você citou a tua mãe. E você falou, eu me enxerguei na mesma situação, e a gente sabe que muita gente se enxerga nessa mesma situação, de que era muito aquela coisa assim, vai pedir alguma coisa pra mãe, pede pro pai. Se o pai deixar, né? Então, assim, todas essas coisas, no final, são as coisas que a gente aprendeu por força da convivência. E hoje, realmente, assim, a gente olhar para 2025, olhando esses últimos 10 anos, principalmente, que eu vejo, assim, esses últimos 10 anos foi quando essa curva realmente mudou o sentido, né? O quanto as mulheres e os homens têm procurado agir de forma diferente, né? Então, a gente tem, eu vejo muito que tem muita coisa para melhorar, tem. E aí a gente olha para esses casos, por exemplo, que ainda acontecem. O pior é a gente ter que olhar para esses casos e ver que nem sempre isso está associado por uma questão cultural, né? Sim. Porque às vezes você fala assim, não, mas é porque era pobre, porque não tinha conhecimento. Não. Aí de repente você olha, exemplo clássico da mídia desse ano, Cíntia Chagas, né? Participou, inclusive, agora, recentemente, de uma entrevista onde ela expôs de novo, né? Dizendo, eu passei por isso. E assim, a gente está falando de alguém que tecnicamente é esclarecida, que tem orientação, mas aí você puxou o ponto que realmente, assim, sempre as falas que a gente escuta, né? Tudo tem um viés da infância, de algo não conhecido necessariamente, quer dizer, não tão aflorado para a própria pessoa, de coisas e questões e que ela nem sempre conhece, e quando a gente não conhece nem reconhece, como que a gente busca ajuda? Pois é, essa é a verdade, e essa é a questão. Por quê? Porque são padrões de comportamentos que vão se repetindo e tá tudo certo. Existe uma historinha que eu gosto muito de contar, né? Uma família costumava cozinhar, colocar para assar um carneiro. Lembra dessa historinha? Eu não conheço. Pode contar. E todo mundo cortava as patinhas, os toquinhos do carneiro, bem no comecinho assim.
Aí colocava dentro do forno. E aí aquela filha viu porque a avó fazia, a mãe assava o carneiro da mesma maneira, e a filha começou a assar do mesmo modo. E um dia foi perguntado para essa filha: por que você corta os toquinhos do carneiro, né? As patinhas do carneiro, assim. Ela falou: não sei, minha mãe costumava cortar. E a bisavó também costumava cortar. Então vamos perguntar, né? Por que é alguma tradição, alguma coisa? Não, se todo mundo fazia dessa maneira, a gente tem que fazer também. Chegaram lá e perguntaram para a avó. Primeiro perguntou para a mãe falou: olha, eu não sei, porque a sua avó sempre fez e eu fazia a mesma coisa. Então vamos perguntar para a avó ainda era viva. Chega lá para a avó: é porque não cabia dentro do forno. Então eu cortava. A minha forma era pequena, o meu forno era pequeno, fazer o quê? Era o que eu tinha. Assim, gente, como é importante nós entendermos o contexto de tudo, né? O ser humano, naquela época, tinha um modo de viver, uma maneira de sobreviver. Hoje, nós estamos falando de outra realidade. Nós estamos falando de outras questões. E como é importante nós entendermos isso, né? Olhar para aquele passado, olhar para aquilo que foi, respeitar, honrar, porque nós trabalhamos também com constelação familiar. Eu não sei se vocês conhecem a constelação. Sim. Então, a constelação familiar é algo que traz mesmo a honra daquilo que foi vivido. Só que eu posso escolher viver diferente. Eu posso escolher ser feliz vivendo de maneira diferente. E aí entramos no contexto da mulher extraordinária, que foi isso que eu levei lá na AgroSoja. Como para mim aquilo foi importante na Expo Soja, né? Como foi importante aquela fala, aquele olhar. Por quê? A mulher é feliz. A mulher deve ser feliz da maneira que ela vive. Existem donas de casa que são felizes. Exato. Hoje, o que é colocado? O que o sistema impõe? Que a mulher precisa ser independente. Que a mulher tem que ter o seu próprio dinheiro, o seu próprio salário, a sua vida independente. Não estou dizendo que não pode. Mas estou dizendo como é importante você ter um companheiro ou alguém, caso você queira, para compartilhar a tua vida, para vocês dois andarem juntos e crescerem juntos. Eu posso ser inteira junto com alguém inteiro. E olha como isso é importante. Este é o olhar que a terapia hoje traz. Eu preciso ser inteira, o homem precisa também ser inteiro, para encontrar alguém que também seja inteiro e os dois serem felizes. Esse negócio de que eu vou achar a tampa da minha panela, gente, muitas vezes isso não dá certo. Por quê? Porque existem as cobranças. E quando existe cobrança, alguma coisa está errada. Nós precisamos viver bem. Eu preciso ser uma pessoa completa, realizada, para eu conseguir também fazer o outro. Fazer com que o outro também se sinta feliz e realizado. Né? E aí, nós entramos naquele olhar mesmo, sabe? Que a gente acaba olhando assim: sem mim ele nunca vai ser feliz. Isso causa o quê? Dependência. Uhum. E o que acontece em relacionamentos quando a mulher nota que ela consegue ser feliz sozinha? Quando ela está dentro de um relacionamento doentio, dentro de um relacionamento que muitas vezes é um relacionamento abusivo e tóxico, e ela passa por um processo terapêutico, um processo de autoconhecimento, ela ou ele, né? Porque, como eu disse, eu atendo ambos. Quando o ser humano reconhece que ele está sofrendo dentro de um relacionamento, e quando ele consegue olhar para si e falar: eu preciso me curar. E é quando ele entende que aquilo ali já não está mais fazendo bem. O que a maioria das vezes acontece? Exatamente esse tipo de relacionamento que nós vemos. De pessoas se agredindo, de mulheres sofrendo abusos, e homens também, que nós sabemos, né?
que as mulheres, tem mulheres também que abusam, nós sabemos disso, não vou defender nenhuma categoria aqui, eu estou falando de comportamento humano, e o comportamento nós precisamos entender como é que ele funciona. Então, e Alexandre, você falou só essa questão dos números, inclusive eu li esse final de semana a respeito, até porque era uma briga entre perfis diferentes, que era uma jornalista e uma advogada, e eu acabei, por conta disso, você vai vendo depoimentos diferentes, que eu gosto de ver depoimentos diferentes para depois formar a minha opinião, né? E eu acabei encontrando um perfil que ele falava sobre números, e ele citou alguns números no Brasil, e aí até ele citou o fato de que no Brasil esses números não estão consolidados, até que ponto esses números refletem realmente a realidade, né? Mas são números, e ele comparou inclusive com os Estados Unidos. E achei interessante dos Estados Unidos é que é quase igual o número de tanto de homens quanto de mulheres contra homens registrados. Eram 1.400 para 1.200 de homens. O de mulher é maior, mas, gente, 200, de 1.400 para 1.200 é nada. E os casos aqui no Brasil que são maiores são, na verdade, de filhos contra mães, e a maioria está associada à questão do uso de drogas, questões familiares também, né? Então, assim, chama realmente muita atenção da forma como as famílias estão sendo conduzidas também, né? Tem tanta coisa envolvida nesse processo que eu fiquei muito curiosa e ao mesmo tempo muito insatisfeita de ver essa coisa de que como talvez a gente também conseguiria ajudar para que essa sociedade não fosse para esse caminho que parece assim um caminho meio que sem volta, né? Sim. E a maioria das vezes, o que acontece quando nós vemos isso, né? Quando nós vemos que você trouxe os filhos contra os pais. Bom, a gente vai falar de números. É realmente uma proporção parecida, né? Que nós chegamos a olhar isso. Mas muito mais preocupante de que maneira que está sendo conduzida toda essa história. Como é que os pais hoje, porque na minha época que eu era jovem, existia sim aquele rigor, né? Os pais, eles eram mais rigorosos em termos dos filhos serem obedientes. Sim. Nós não tínhamos naquela época tanto acesso, aliás, eu acho que droga era uma coisa que já não tinha tanto acesso. Muita facilidade. Hoje nós temos muita facilidade, sim. Naquela época não tinha facilidade nenhuma. E os pais, eles foram os pais de antigamente, eles hoje são avós. Que geração que é? É a terceira geração. E nós que somos os filhos, hoje nós somos os pais. De que maneira que nós hoje educamos os nossos filhos? Da maneira que nós somos educados. Agora, e aquelas pessoas que não tiveram pais que foram tratados dessa maneira? Ou que era uma família desestruturada? Que a maioria acontece isso. Ou até mesmo não conseguiu dizer não para o filho. Nós entramos neste ponto, gente. A importância de nós sabermos dizer não para o nosso filho. É melhor o teu filho chorar do que você chorar depois. Com certeza. Então deixa ele chorar, sabe? E isso, como é importante, porque a agressividade dentro de casa, a agressão dentro de casa, a falta de respeito dentro de casa, teve um princípio, teve um momento em que tudo começou. E qual foi? Às vezes passou despercebido. Às vezes aquela mãe ouviu a criança falar daquela maneira e ela não conseguiu falar, ela não conseguiu repreender. Aí então a criança foi e fez de novo, e fez de novo,
e já não tinha mais como segurar. E por que então começou a agressão dentro de casa de filhos com pais, com mães? Justamente por esse motivo, porque no momento em que começou, precisaria ter uma ação ali, certo? Uhum. Onde nós vemos, eu também trabalho na APAE hoje. Eu trabalho com autistas, eu trabalho com adolescentes com TOD, transtorno desafiante, né? Que é opositor desafiante, que é aquela maneira daquela pessoa sempre ser respondona, malcriada, enfrenta principalmente a autoridade. Ela gosta muito de enfrentar a autoridade. E como é importante nós sabemos trabalhar com essas pessoas. A partir do momento em que se reconhece esse comportamento, já começar a buscar ajuda. Porque precisa de ajuda. A maioria dos pais não é batendo, gente, que a gente corrige um ser humano. Nós sabemos, nós devemos ter essa consciência. Como é que se corrige? Através de estratégias. E precisa desenvolver estratégias dentro de casa para que a gente consiga ter um bom resultado. Então, a terapia cognitivo-comportamental, juntamente com a terapia ABA, ela faz um trabalho excelente, tanto em criança, quanto adolescente, quanto adulto também. Até adulto, nós na nossa vida adulta, a terapia cognitivo junto com a ABA, elas fazem um trabalho lindo. Por quê? Porque nós conseguimos transformar os nossos comportamentos para termos melhores resultados. Então, acho importante a gente manter o olhar aqui para esse poder, né? Poder de transformar a nossa vida. Eu preciso voltar só um ponto aqui que eu acho que é relevante para mim. Eu também sou do agro, eu tenho uma fazenda tem plantação de palmito, aqui no Vale do Ribeira, tem uma fábrica de palmito que hoje está arrendada, e ali dentro foi um dos pontos também que me fez trabalhar com o ser humano, porque eu via o quanto é desafiador, né, nós trabalharmos com o outro. A gente se posicionar de uma maneira sem ser agressiva, mas liderando. E um bom líder é aquele que faz o quê? É aquele que consegue conduzir. Não é o que manda, mas é o que consegue fazer o outro também se tornar líder. Uhum. Então, esse contexto, para mim, da minha vida, da minha fase de vida, foi muito importante para eu entender como é importante nós trabalharmos com o ser humano, olhando para ele da maneira que ele é, respeitando o ser humano como ele é, para poder ter um convívio mais agradável. E como isso é importante. E voltando então para o casamento, dentro de uma instituição que nós chamamos hoje de casamento, o quanto é importante um respeitar o outro. A mulher se respeitar, o homem se respeitar. Saber dizer não, saber os seus limites, saber que cada um tem a sua individualidade, que precisa ter uma vida em união, vida em conjunto, mas também a mulher ter o seu tempo para poder fazer sua academia, para poder tomar café com as amigas, e o marido a mesma coisa, né? O quanto é importante esse convívio em família, mas também consigo mesmo. Que bacana, tá vendo? Temos. Tá achando que não tinha nada a ver com agro? Olha aí, ó, as experiências. Porque o agro brasileiro, 99% é familiar, então a família. Alexandra, eu sei que, como a Ediana estava comentando, hoje a gente tem várias vertentes, várias opiniões, várias formas de ver a vida. Eu, na minha opinião, nesses últimos 20 anos, vou colocar 20, mas eu acredito que seja 25 anos, já falei isso aqui algumas vezes, a mulher deu um boom de crescimento emocional, profissional, enquanto mulher mesmo, enquanto ser humano. E os homens ficaram muito estagnados. Eles não tiveram esse floreio, esse florescimento durante esses 25 anos. Né? Exato.
Mas Lara, a minha forma de enxergar, eu acredito que a família ela tem que ter um papel muito distinto. Ela não precisa mostrar que o pai é o provedor, sabe? Aquela coisa, só ele tem o poder financeiro, só ele trabalha fora. Não é nesse sentido. Mas eu acho que como protetor da família, entendeu? Como o homem que protege mesmo, né? Na questão do perigo, na questão do acolher. Muitas vezes eu vejo sempre, se o pai vai brigar com a cria, a mãe fica do lado da cria. Mas geralmente quando a cria vai brigar com a mãe, o pai fica do lado da mãe. Então esses papéis, na minha opinião, eles ainda têm que ser distintos nessa função, independente do financeiro. Eu não estou falando da questão financeira, estou falando da questão da proteção, para que essa criança ela tenha, volto a dizer, gente, isso é a minha forma de ver a família e as coisas, que ela tenha esse limite. A figura do meu pai é uma figura de proteção. A minha mãe, ela, além de nos proteger, ela é o acolhimento. Ela é essa voz mais delicada, ela é quem vai moldar a forma que, inclusive, eu vou ver esse meu parceiro. Então, eu não sei, assim, né? Eu vejo que isso tá muito também atrapalhado. Não se sabe quem é quem. Algumas mulheres a gente sabe que tomou esse masculino muito forte para ela. E eu, Lara, volto a dizer, enxergo dessa forma, que algumas essências estão se perdendo. Na verdade, é importante nós falarmos sobre isso, que uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar é sobre valores. Valores e princípios. Então, quando uma família ela é estruturada e baseada, né, baseada no conceito familiar mesmo. Eu sou evangélica, eu acredito muito no poder, na constituição familiar, eu acredito e honro isso, e vejo a importância tremenda de nós passarmos para os nossos filhos o que são valores. Qual é o valor que uma família precisa desenvolver dentro daquele conceito familiar? Um pai e uma mãe. Quem é a mãe? Quem é o pai? O pai é o provedor, a mãe é a auxiliar. A mãe é a auxiliadora, sempre vai ser a auxiliadora. A mulher é a auxiliadora. O que acontece a maioria das vezes? É a mulher querer pegar o lugar do homem. A gente não pode querer pegar o lugar do homem. Cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu lugar. O homem é o provedor dentro da família, foi assim que foi constituído. Também. A mulher é auxiliadora. Mas hoje só ela trabalha. Tudo bem, como é que é o convívio desta família? E como é que eles relacionam esse tipo de processo familiar? Eu conheço mulheres que trabalham, o homem decidiu ficar em casa tomando conta da casa, com os filhos, isso não tem problema algum. Mas o que é que precisa ser trabalhado ali dentro? E é muito legal, Lara, você trazer isso. Porque dentro dos meus cursos, que eu dou cursos, eu faço palestras, eu faço imersões, e eu trabalho o principal que eu vejo que um ser humano precisa desenvolver. São os valores. Então, dentro de casa, quando é desenvolvido valor, o que é valor? Integridade, respeito, união, amor. Sabe, quando nós conseguimos olhar e colocar isso dentro de casa, essa criança, ela vai ter um bom crescimento. Ela vai ter disciplina. Ela vai saber respeitar o pai, a mãe, respeitar o próximo. Ela vai saber se respeitar também. Então, por isso que logo no começo da nossa fala aqui, eu falei que tudo está baseado na infância. Porque se eu consigo na infância fazer um bom trabalho com o meu filho, com aquela pessoa que eu sou responsável, eu consigo também passar para ele o quanto é importante os valores e os princípios, ele vai crescer um bom homem. Ele vai saber que a integridade, que a confiança, que a segurança, que o respeito, que tantas coisas que fazem bem para ele viver bem, precisa estar dentro dele, precisa ser desenvolvido, precisa ser despertado. E quem é que tem esse papel dentro de um contexto familiar? Os responsáveis por aquela criança, o pai, a mãe. E se o pai e a mãe não sabem o que é valor, né? A gente chega nesse ponto.
E se o pai e a mãe não sabem o que é valor? Por isso que existem famílias desestruturadas. Por quê? Porque quando não se coloca limites, quando não se coloca princípios e valores, vai crescer um lar, vai ser um lar que vai ser desenvolvido absolutamente vazio, sem nenhum tipo de regra e de legado para que essa criança, esse adulto venha a ter o resultado positivo que ele precisa ter. Sabe? E isso daqui nós entramos dentro de uma família, ela pode ser uma família tradicional ou não. Sim. Mas o que eu preciso desenvolver ali? Valores. Valores. O quanto é importante cada um de nós, quem está nos ouvindo, descobrir o seu valor. O que é que vai me impulsionar para eu chegar onde eu quero chegar? Tem que ser o meu valor. O meu valor me trazendo disciplina, me trazendo honestidade, eu vou ter o resultado que eu quero para toda a minha vida. E aí, trazendo para dentro do olhar do agro, né? Vamos falar, a mulher do agro, quais são os valores que ela desenvolve? Quais são os valores que ela, o homem, a mulher, eles desenvolvem? Né? O respeito pela natureza. O respeito por aquilo que ele hoje é o que ele vive. O respeito, a integridade é algo que faz com que qualquer ser humano chegue onde quer chegar. Eu espero ter respondido a sua questão, Lara, porque para mim isso é a base de tudo. Os valores e os princípios é a base de qualquer contexto familiar. Sim, sim. Para uma criança, para uma família ser bem estruturada, ela precisa ter valor. E é por isso que eu questiono muito, sabe, Alexandra? Não é que estão perdendo, as pessoas estão querendo tanto ter um lugar e serem aceitas que elas estão abrindo mão de muita coisa pro aceito, sabe? Eu até penso dessa forma, mas eu não vou agir dessa forma porque o que vão falar? Como você antes falou, tem mulher que hoje está num cargo e ela e o marido resolveram, conversaram, não vamos terceirizar a educação dos nossos filhos, tudo bem para você enquanto eu tô fora, você fazer essa parte, para que os nossos filhos sejam educados de como a gente quer, como a gente acha que é o certo, e dá super certo. Eu conheço famílias assim também. Assim como eu conheço famílias que a mulher estava num big cargo, e aí quando os filhos chegaram numa idade, ela falou, vou dar um tempo na minha carreira, vou me dedicar à minha família, e que foram quase assim, queime as bruxas, sabe? Porque absurdo, entendeu? Se a mulher não estiver galgando o que a sociedade acha que ela tem que fazer, ela tá nadando contra a maré. Ai, como você vai abrir mão do teu trabalho? Ai, como você vai abrir... Cara, eu não estou abrindo mão. Eu vejo como uma demonstração gigante de amor. Sim. Né? Porque eu posso realmente terceirizar a criação. Sim. Mas eu posso, de repente, conversar com meu parceiro, ou ele com a parceira, e falar, olha, será que compensa? Será que nós dois trabalhando vai fazer tanta diferença enquanto nós estamos criando mais outros seres humanos? Como esses seres humanos vão estar quando chegarem à nossa idade? Como é que eles vão enxergar isso? Eu tenho essa preocupação muito grande, sabe, Alexandra? Porque o aceito, ou eu ser aceita, é muito complicado, tá distorcendo muitas coisas da forma como eu enxergo a vida. Então, assim, pais permissivos demais, pais esquecendo que a vida lá fora é feita de chefe, né? Sim. Chefe Sim. É feito de colega de sala, de colega de trabalho, sabe? Não é feito de pai e mãe, e nem de vovó. Então eu tenho essa preocupação. O mundo vai dizer não em algum momento para esse ser humano. Exato. Exatamente. Em algum momento ou muitas vezes, né? Muitas vezes. E aí, por esse motivo que é legal nós olharmos para isso, e eu volto a falar sobre os valores. Sim.
Quando você fala assim, olha, a pessoa tá indo contra um desejo dela, a mulher, né? Não, mas eu não queria fazer isso, poxa, mas eu vou fazer para poder agradar. Qual é o valor seu que você está ferindo? O que é que você está realmente abrindo mão? Está valendo a pena você fazer isso? Quando alguém pega e pergunta, né? Chega aquele questionamento e fala, poxa, como é que você vai abrir mão da tua carreira, daquele emprego tão bom que você tem, aquele salário exorbitante, incrível que você ganhava, para você tomar conta dos teus filhos hoje, que estão... Que vão crescer, que vão pro mundo. Exato. Só que aí, o que é que dentro dela tem que ter? Tem que ter aquele olhar interno, olhando para si e falando o que realmente eu ganho com isso. Não é o que eu perco, é o que eu ganho. O que eu ganho com esta atitude. Porque é isso que tem que fazer com que isso seja impulsionado. É isso que tem que fazer com que ela tome atitudes. O que tem que fazer com que a mulher e o ser humano tomem atitudes são os valores que o impulsionam. Por isso que eu falei sobre o legado. A importância de nós olharmos para os valores que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. Se você que está aqui nos ouvindo, né, nos assistindo, ainda não desenvolveu nenhum valor, para um pouquinho, faça um exercício, coloque no papel o que é mais importante para você. Quais são as atitudes hoje que você sabe que vão te trazer resultados que você deseja? E olhando para isso, você vai ver qual é o valor que está dentro destas atitudes. Então, nós chegamos ao ponto de que uma pessoa, quando ela fala não, sem querer dizer não, ela está infringindo um grande valor que existe dentro dela. E como é importante ela respeitar isso, ela respeitar aquele valor. Por quê? Porque vai ser uma pessoa frustrada. E são essas pessoas que eu acabo encontrando no meu consultório. Pessoas que naquele determinado momento deveriam ter dito não conseguiram dizer não, e depois ficam remoendo aquilo, poxa, se eu tivesse falado não, a minha vida teria sido diferente. Tudo bem. O importante é a pessoa reconhecer isso. E a partir de agora, o que é que nós vamos fazer? É um novo caminho. Entendendo, buscando para si aquele olhar, olhando para dentro de si, reconhecendo quem sou eu? O que é que eu desejo, o que é que eu mereço para ser feliz? Gente, o merecimento, como deve ser importante na vida de alguém. Muitas vezes a mulher abre mão de algo que ela quer muito, talvez de uma maneira muito inconsciente, é porque ela acha que ela não merece. E ela não se permite viver. Então, eu acredito que isso daqui dá um bom assunto, muito, muito extenso mesmo, porque o merecimento, a permissão, como o ser humano muitas vezes se sabota, né? Eu sou especialista também em sabotadores. E nós, quem são os sabotadores? Uma vez eu fiz essa pergunta num grupo que eu estava, que eu fui dar um treinamento sobre sabotadores internos, e eu perguntei para alguém. Eu perguntei lá no grupo, né? Quem são os sabotadores? Alguém veio falar que era alguém de fora. Eu falei, olha, gente, o maior sabotador que nós temos somos nós mesmos. Nós somos, se você bobear, você é o seu pior inimigo. A história porque você faz tudo. Exatamente. Você faz tudo que você não deveria fazer para você ser feliz. E muitas vezes você se coloca em último lugar. Então, o quanto é importante nós olharmos para nós, reconhecermos quem somos nós, o que precisamos fazer para a gente realmente ser feliz, né? Saber dizer não para o outro, saber dizer a maioria das vezes, ou sempre, o sim para nós. Alexandra, você falando isso, e aí assim, uma palavra que para mim veio assim muito forte é a questão da clareza, né? Então, assim, igual você falou, a clareza de saber o que eu quero. E uma vez que eu decida por alguma coisa, porque eu acho que a grande questão, às vezes, é assim. Primeiro porque a gente quer escutar a gente demais.
Isso. Né? Ah, porque tem que escutar a mãe, a sogra, a tia, o papagaio, o periquito, o porco, e aí é gente demais dando opinião, e a gente esquece de se escutar. Então, e aí acaba ficando no não, porque aí não consegue dizer o não, porque aí é muita opinião, é muita informação. A gente não se escuta, então a gente não consegue ter clareza. E aí, nesse tumulto, nessa coisa toda, a gente toma uma decisão. E aí, seja pelo sim ou pelo não, toma uma decisão. E depois passa o resto da vida sofrendo por causa do sim ou por conta do não. E tem uma dificuldade imensa de tudo bem, ok, eu disse sim naquele momento, mas eu queria ter dito não. Peraí, eu não posso dizer não a partir de agora? Posso. Então, peraí, eu vou dizer não a partir de agora. Seja, por exemplo, eu acho que essa coisa que vocês falaram da questão de filhos, por exemplo, eu acho que eu vejo isso, que sempre isso foi realmente um dilema, né, na vida da mulher. E eu tenho amigas com as duas situações também, e vejo que a maioria delas, para não dizer todas, eu nunca ouvi um depoimento delas falando que se arrependeram de ter se afastado do trabalho para ficar aquele tempo com os filhos. Então, e realmente assim, foi aquela coisa assim do se escutar, né? Não, eu sei que isso vai me prejudicar, eu sei que do ponto de vista do trabalho eu vou ter uma perca, eu vou ter perca financeira, eu vou ter perca porque é um tempo que você vai ficar parado, então você deixa de concorrer naquele mercado, né? Então é óbvio que vai mudar, só que a pessoa não tem a clareza de que ela tá fazendo uma escolha e que quando eu faço uma escolha eu também deixo outras coisas de lado, e que se a partir do momento que eu quiser continuar de novo, eu vou continuar dali. Sim. Né? E a gente vê, inclusive, muita gente migrando de carreira no meio do caminho. Principalmente após a maternidade, a gente vê muitas mulheres que migram de carreira. Então, por quê? Porque às vezes realmente estava numa carreira que demandava muito de tempo dela e que agora ela não quer mais aquelas 8, 10, 12 horas de trabalho, porque ela quer um pouco mais de tempo com o filho. E a gente vê muita mulher que acaba empreendendo, por exemplo, por conta disso também, não é? Sim. São realidades, né? Essas são realidades. Eu estava vendo o podcast de uma pessoa, ela é médica, pediatra, e ela decidiu largar, ela ia começar a residência, e ela decidiu largar, né, para poder simplesmente trabalhar no digital para ficar mais próximo da família. E, gente, está tudo bem. O que é importante? Quais são os valores que eu preciso honrar, né? E olhando para isso, poxa, eu quero me sentir feliz. Eu quero fazer com que a minha família seja uma família estruturada, seja uma família unida, porque a união também é um valor. E como é importante a gente olhar para isso. Existem muitas mulheres que não trabalham e que tá tudo bem para ela ficar dentro de casa e elas são muito felizes. Conheço muitas. E eu, na verdade... Alexandra, e só fazendo um parêntese, né? Porque, assim, ficar dentro de casa, cuidar de uma casa, dá um trabalho... Dá muito trabalho. Dá mais trabalho que trabalhar fora. Eu falo assim, hoje em dia que eu tenho que cuidar da minha casa, cuidar das outras coisas, eu falo, meu Deus do céu, é um serviço que nem termina e nem acaba. Nunca acaba, nunca termina. E assim, e como é prazeroso, porque para quem gosta de cuidar de casa, é muito satisfatório. Sim. Né? Nós olharmos a nossa casa e a gente fala, poxa, que gostoso, consegui limpar aquele cantinho, consegui manter aquilo limpinho. É prazeroso. Eu amo limpar minha casa. Eu amo fazer aquele negócio que muitas vezes a mulher que vai lá uma vez por semana, ela não consegue fazer, porque não fez da maneira que eu quis, talvez não tivesse mexido daquele jeitinho que eu esperava. Mas por quê? Porque é um toque meu. Exato. E quanto é importante isso tudo. E o quanto é importante nós olharmos para nós, como mulheres, como ser humano, homem, mulher, reconhecer o seu valor, reconhecer o quanto
a vida pode ser mais leve quando ele aprende a se entender, o autoconhecimento, o olhar para si. A vida pode ser muito leve, gente, muito leve. Quando eu levei aquela fala de mulheres extraordinárias lá na Expo Soja, quando eu levei para lá, exatamente com o propósito de dizer não só mulheres extraordinárias, mas o ser humano extraordinário. Sim. Pelos valores que nós temos, por tudo aquilo que nós podemos desenvolver. Pegar toda a bagagem de vida que nós temos, muitas vezes a gente pode ressignificar. Onde foi que eu precisei e preciso de uma melhoria? Qual é o ponto aqui que eu posso pegar e colocar nesse ponto aqui que precisa de melhoria? E você ir cada vez mais evoluindo, porque nós estamos aqui nesse universo para nossa evolução, né? Como sempre foi dito, nós somos um espírito e um corpo. Exato. Então, o nosso espírito, ele precisa evoluir. Exato. E através do quê? Através do autoconhecimento. Isso. Aquilo que eu preciso mudar em mim para poder me sentir melhor, eu preciso fazer isso. Eu preciso, de alguma maneira, fazer com que eu evolua e melhore tanto a minha vida, quanto eu também posso melhorar a vida do outro. Esse olhar é incrível. As pessoas extraordinárias são pessoas extraordinárias. São pessoas que podem, além daquilo que ela pode pensar, ela pode ir. Nós somos seres extraordinários. E nós temos poderes inimagináveis dentro de nós. Adoro falar isso, de verdade. Porque a gente pode mudar toda a nossa história se a gente quiser. Então, a terapia, ela veio exatamente com esse propósito, de fazer com que o ser humano se desperte, com que o ser humano encontre dentro dele todos os recursos que ele precisa para ele viver a vida que ele merece. Porque nós sabemos que nós merecemos viver uma vida em abundância aqui. Nessa trajetória, nesse processo que nós estamos enquanto estamos aqui. Isso é tudo, né, Alexandra, uma construção. Quando eu falo construção, é de você construir isso para a sua vida. É você não ficar também jogando isso, sabe? Porque assim, eu abri mão, como você falou, dizer um não, porque eu disse um não, muitas vezes querendo dizer um sim. Ou eu disse um sim, né, com aquele não entalado na garganta, porque eu não queria desagradar, porque eu queria ser aceita, porque eu fui criada dessa forma. E mulheres boazinhas, elas não falam não, elas estão sempre falando sim. Né? Mas eu tenho um livro que eu adoro muito, né, que é Mulheres Boazinhas Vão para o Céu e as Más Vão a Marte. Muito bom esse livro. Assim, não é na questão de más no sentido de ser maldosas, né? Mas quando você entra né, você entrou antes, quando você me respondeu um questionamento falando até da tua religião, é outro assunto que para mim também é muito importante para construir esse pilar familiar, sabe? Que você tenha que você acredite em algo superior, que você acredite no divino, que você acredite e que você ensine para os teus filhos a fé, que você mostre para eles o quão importante essa busca espiritual faz a diferença, né? Na vida do teu marido, né? Honrar, orar por ele, honrar e orar pela vida dos seus pais, honrar quem eles foram ou quem eles ainda são, né? Graças a Deus eu tenho os meus pais ainda. Então, assim, orar por meus filhos, honrar a vida deles. Então, isso faz uma diferença gigante para eles, além de para você também. Quando você honra o que você tem, né? Eu brincava na época da pandemia, muitas vezes a gente não tinha a convivência pessoal, eu muitas vezes mandava áudio para um grupo de amigas, eu dizia, gente, essa minha casa, ela é autossujante, porque ninguém sai, ninguém entra, e a casa todo dia tem que arrumar, tem que limpar, mas para dar risada. Esse verão. Não, essa porra, então assim, e é um prazer. Esses dias a gente recebeu
Meu marido convidou alguém para ir almoçar em casa. Ele perguntou, o almoço tá pronto? Eu falei, não, ainda não, né? Era sábado, todo mundo de férias, eu não tava com aquela pressa. Não que ele me apressasse, ele queria saber porque, tipo assim, de repente eu tivesse feito pouca coisa, né? E aí, quando a pessoa chegou, olhou, virou e falou assim, nossa, parece casa de casalzinho recém-casado. As coisas no lugar. Eu falei, gente, mas eu não tenho mais criança, né? As crias tudo moram fora. Aí o Carlos virou e falou assim, mas essa mesa posta que você tá vendo, é mesmo que ela faça um cachorro quente, ela põe mesa. E foi uma coisa que as minhas filhas aprenderam de sempre. Vou comer uma bolacha com café, a mesa tá posta. Então, que é uma coisa também que eu falo, que não dá pra abrir mão, é esse sentarmos todos à mesa. O carinho. Mesmo que seja pra dar risada um da cara do outro. E é muito prazeroso esse momento, né? É um momento único, que é um momento em que você senta com aquelas pessoas que você ama, né? Com as pessoas queridas que a gente consegue ali olhar e rir um do outro, como fazer, mas, poxa, são momentos únicos que nós precisamos ter. Agora, Lara, você falou uma coisa importante, e eu acho que é importante nós falarmos sobre isso, sobre mulheres boazinhas vão para o céu, mulheres más vão para Marte. Na verdade, a mulher que se posiciona, o ser humano que se posiciona, que sabe aquilo que quer e aquilo que realmente deseja e merece. Então, quando nós olhamos para o posicionamento, quando nós olhamos, poxa, o que é que eu quero, na verdade? Um dia desses, eu estava conversando com uma pessoa, que eu fui fazer a unha, e ela me disse assim, eu tenho um irmão que é especial, e, nossa, mas ele é muito difícil. Eu falei, é mesmo? Por quê? Ela disse assim, nossa, porque quando ele diz não tem quem faça ele mudar de ideia. Eu falei, ele tá errado? Me diga. Ele simplesmente coloca aquilo que ele não quer. A vida dele é muito mais fácil do que a nossa. Exatamente. Ele diz não e acabou. Exato. Não dá para discutir, né? E o quanto seria para nós prazeroso também, sem ofender, dizer, olha, não, muito obrigada. Sim, eu quero. Mas desde que isso seja algo que venha de dentro, e não pela influência, e não por um propósito, sem ser aquele que você deseja. Porque a maioria das vezes a pessoa não consegue dizer não para não desagradar. Exato. A maioria das vezes, nós sabemos disso, né? Eu não queria, mas eu vou. Poxa, você está indo sem a sua vontade. Como é que vai ser esse resultado? Vai ser bom? E se você realmente dissesse não agora, mas falasse, olha, talvez eu vou pensar sobre isso, agora eu não vou, mas eu quero deixar essa oportunidade em aberto. Como é importante a gente falar sobre isso? Falar de verdade aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pensa. Então, nós falamos também de posicionamento, que não deixa de ser um valor. Né? Uma pessoa, quando ela se posiciona, quando ela tem certeza absoluta daquilo que a faz feliz, ela sabe se posicionar. Ela sabe dizer sim, ela sabe dizer não, sabe dizer agora não vou responder. Está tudo bem também. Não é ficar em cima do muro. Pensar nos prós e nos contras. Porque muitas vezes a pessoa, ela responde no impulso e depois ela poderia sim ter te falado, ter se arrependido, como você mesma trouxe, né? Você falou, olha, poxa, aquela mãe falou sim, mas ela poderia ter dito não. Será que ela não consegue? Consegue, ela consegue voltar e falar, olha aqui, filhinho, mamãe pensou melhor e agora não vai ser possível você fazer o que você está pedindo. Ou não, a mamãe pensou melhor e acha que agora não vai dar. A criança vai berrar, a criança vai chorar? Vai. Faz parte do aprendizado, né? Sim. E nós precisamos ensinar essa criança que ela está inserida em um ambiente, né? Em um sistema que muitas vezes, a maioria das vezes, ela não vai ter tudo aquilo que ela quer. Alexandre, engraçado, olha, lembrando aqui do comecinho da nossa conversa de hoje. A gente começou falando sobre o fato de que muitas das vezes a gente obrigava a criança a compartilhar, mesmo sem ela querer.
E aí a gente tem o viés de falar hoje que é assim, você quer compartilhar? Né? Ó, a gente orienta para que compartilhe. Mas viu que a criança não quer compartilhar. Peraí, o que está acontecendo? Por que ela não quer compartilhar? Né? E aí vem para esse outro momento, que é um segundo momento, que não é porque eu disse que num primeiro momento eu gostaria que você compartilhasse, mas eu concordei que você não compartilhasse, não significa que você toda vez não vai compartilhar. Não vai compartilhar, exatamente. Né? O que é que nós vamos trabalhar com a criança? É respeitar também o próximo. O respeito também é um valor. E aí eu diria até que um dos principais, se não o principal. Um dos principais, exatamente. Porque dentro do respeito, olha, filho, o teu coleguinha, ele gostaria. Da próxima vez você pode compartilhar com ele? Como seria se você compartilhasse com o seu colega? Você viu que ele também tinha outro brinquedinho na mão? E se você também trocasse com ele para você ver como que é também o brinquedinho dele? E como é importante a gente fazer isso com os nossos filhos, né? E na nossa vida também. Parar para pensar. O que acontece a maioria das vezes? Por que as pessoas hoje, elas estão tão imediatistas? Porque elas não pensam. E o quanto é importante nós olharmos, respirarmos. Ah, mas como eu adoro fazer isso. Às vezes a gente está fazendo uma imersão, nós estamos fazendo um processo terapêutico, a pessoa está toda ansiosa, está desesperada. Respira. Respira, porque o que está valendo a pena é esse momento aqui agora. O que você está me trazendo, você já viveu. O que você também está com ansiedade ainda está por vir. E como é se você viveu o agora? Como é para você se você só colocar os pés no chão e respirar? Você vai sair daquela situação de ansiedade, de imediatismo. E você vai olhar para você e vai falar, nossa, agora eu consigo pensar melhor. E isso é tão importante, gente. O pensar, nós olharmos para nós, respirar e falar, eu vou pensar. Que foi aquilo que eu disse. Eu não vou dizer nem sim, nem não. Se eu tiver na dúvida, eu vou pensar. Eu respiro, eu analiso, eu entro em contato comigo mesma e eu respiro e eu respondo e eu vejo o que é melhor para mim. Sabe? Como é importante. Como é importante nós, seres humanos, deixarmos de viver no automático. Porque nós temos pensamentos automáticos. E esses pensamentos fazem com que a gente haja de maneira impensada e a maioria das vezes se arrependa daquela atitude. Então, como é que dentro da terapia nós olhamos? Primeiro, um pensamento que foi desencadeado. O que foi que esse pensamento fez você... porque sempre vem através de uma imagem, primeiro. Primeiro é uma imagem que gera um pensamento. E esse pensamento vai gerar uma emoção. E essa emoção vai fazer você agir. E muitas vezes tem gente que fala assim, olha, mas foi tão rápido. Foi. Foi sim, porque é tudo junto, é em questão de... Nossa, gente, é microsegundos, assim. Só que o que é que nós temos que analisar? Qual foi o primeiro pensamento? Que ele foi muito sutil. Mas foi ele que fez eu agir como eu agi naquele determinado momento. Uhum. Então, quanto importante nós, seres humanos, como empresário, como líder, analisarmos que nós estamos lidando com outro ser humano e antes de agir, nós precisamos trazer para a nossa vida os princípios e os valores que nos regem. E, gente, olha, eu vou falar aqui algo que eu vi hoje de manhã e eu acho que é bem relevante. Teve um deputado, acho que é o Cleitinho, se eu não me engano, ele falou uma coisa muito interessante. Eu não sei se ele é deputado ou se ele é senador. Eu tô aqui na dúvida, agora eu não sei. Não sei se a gente consegue ver isso. Mas ele falou exatamente assim. Não adianta vocês virem conversar comigo no corredor. Eu não vou. Senador.
Oi? Ele é senador. É Tinha senador. Ele Azevedo. falou: não adianta vocês virem conversar comigo no corredor, porque eu não vou mudar os meus princípios e os meus valores. Não adianta vocês me comprarem, porque eu nunca pensei que eu fosse ganhar o salário que eu ganho hoje. Eu não preciso de mais. Ele falou algo que o que eles estavam propondo para ele estava ferindo os princípios e os valores dele. Gente, olha que legal isso. E olha como é interessante nós trazermos isso para a nossa realidade de vida. Porque por que as pessoas se ferem tanto? Por que tem tantas pessoas com o rabo preso por aí? Porque foram fazendo coisas impensadamente. Como Então, diz aquele velho ditado, né, Alexandra? Dai poder e conhecerás. Sim. E assim, e como é importante nós olharmos para isso? Como é importante nós olharmos para isso? Quem são os teus valores? Quais são os valores que vão reger a tua vida? Então, nós estamos falando num contexto geral. E eu fico muito feliz em poder falar isso aqui, porque eu sei que vocês divulgam em várias fontes, em várias rádios, e o quanto é importante o ser humano hoje conseguir identificar os seus valores, parar, respirar, saber dizer não e se posicionar. Exatamente. Como isso. É sobre isso. E como isso, né, Alexandra? A gente vê que algumas coisas estão voltando devagarzinho, mas estão voltando. Tá voltando, né, o respeito, tá voltando a família, tá voltando a religião, tá voltando o ovo caipira, tá voltando a galinha caipira, comidinha de vó, sentar para tomar um cafezinho. Que foram coisas que ao longo do tempo foram se perdendo, porque isso é, né, eu tô além disso. E como você falou da moça que estava, você fazendo as tuas unhas, eu tenho amigas que têm anjo azul, e eu sempre brinco com elas, eu falo assim, quando eles dizem assim, tia, você é bonita, acredite, tá? Porque eles não têm filtro. Eles não têm filtro. E a melhor coisa do mundo é você não ter filtro. Só que, infelizmente, não é todo mundo que é preparado para alguém que é sem filtro. Muitas vezes eu tenho primas, amigas que falam alguma coisa para mim, eu falo, mas você quer realmente ouvir o que eu penso? Você tá preparada para ouvir o que eu penso sobre isso? Né? Ou você quer escutar algo que não é o que eu vou falar? Né? Que se for assim, agradecida, tchau, a gente conversa sobre qualquer outra porcaria. Mas é melhor então você não ouvir o que eu penso, porque talvez não seja o que você queira ouvir nesse momento. Porque eles são verdadeiros, né? E nós devemos ser verdadeiros, né? Nós devemos ser verdadeiros, em primeiro momento, conosco. Exatamente. A gente foi se perdendo, né? A gente se perdeu, né? A gente se perdeu no final das contas, né? A gente se perdeu. E assim, quando a Lara fala sobre o trazer, o que está voltando de novo, que a turma fala, é muito conservador. Não, são princípios e valores que mantêm uma família. Uma sociedade em pé, né? Mantém uma sociedade em pé. E é o que está fazendo a sociedade estar do jeito que está, com tantas outras coisas acontecendo junto, né? E é tão difícil, né, Alexandra, que nós três mulheres conversando a respeito disso, tá de uma forma que a mulher que quer envelhecer, ela não pode, ela tá sendo cobrada. Ela não pode envelhecer, ela não pode ter ruga, ela não pode ter cabelo branco, ela não pode ter uma pochete, ela não pode. Entendeu? Ou seja, eu vou ter que morrer com 30 anos, cara. Não é pra você, né? É não. pros outros. Não, as pessoas cobram, né? Nossa, você viu fulana, podia se cuidar mais, tá tão relaxada. Aí eu vou morrer com 30? Não dá, né, galera? Pois é. Então, assim, é o olhar, o que eu quero? O que eu quero pra mim? Que eu me sinto bem. Eu prefiro andar com o meu cabelo branco, que eu respeito, né? O ser humano precisa respeitar. E o quanto é importante nós trazermos isso à tona, né? Olha, quem sou eu? Quando eu reconheço quem sou eu, quando eu reconheço aquilo que eu desejo para minha vida, podem falar o que quiserem. Eu vou estar
me sentindo bem da maneira que eu sou. E é isso, é sobre esta realidade que nós estamos falando aqui. O que é que a terapia faz? Faz você tirar todas aquelas escamas, todas aquelas cascas que estavam em cima, você vai se despindo e você vai chegar na sua essência. E a essência faz com que a gente... E a essência, quando a gente encontra a nossa essência, faz com que a gente se respeite. O respeito é algo que deve ser um dos maiores valores, como nós dissemos aqui. É verdade. Que deve reger um ser humano. É se respeitar para poder respeitar o próximo. Amém, que assim seja. Que assim seja, né? Precisamos e merecemos. Respeite o respeito, né? Respeite o respeito. Respeito. É uma família constituída e baseada no respeito, que é o que nós estamos dizendo sobre o resgatar aquilo que os nossos tataravós, bisavós, avós nos ensinaram. É uma história. Os nossos pais, aquela base familiar de respeito, de honra. Honrar pai, honrar mãe, honrar a família mesmo. Todos da família. É verdade. Porque as pessoas não precisam pensar igual a mim. Amém. Né? Tomara que continue assim, né? As pessoas não precisam, as pessoas, graças a Deus, existem pessoas que pensam diferente de mim. A gente pode aqui tá batendo aquele papo, tá entrando num consenso, vamos ver o que é melhor para todos, não é verdade? É verdade, Alexandra. Olha, é como diz a história, né? É realmente um tema que ele dá pano pra manga, né? Porque é interessante porque são muitos pontos que realmente estão dentro do contexto de não só familiar, né, da pessoa, mas é do trabalho. Então é de mundo mesmo, né? O quanto graças a Deus e graças a profissionais como você também, que a gente tem visto não só as mulheres, mas o ser humano evoluindo, né, tendo essa possibilidade de melhorar, né, com o tempo, né, porque a gente sabe que isso também demanda tempo, a pessoa tem que ter uma dedicação. E, de novo, né, quem é o protagonista? O protagonista sou eu, que tenho que tomar a decisão de querer mudar, de querer me conhecer. Então, isso realmente é um trabalho que não vai acontecer. Eventualmente, a gente sabe que tem alguns casos que, através de uma constelação, a pessoa realmente tem um start e aí a coisa dispara e tudo acontece de uma forma muito rápida, mas a gente sabe que de modo geral não é isso que acontece, então isso leva tempo e é sobre tempo, né, Lara? Porque assim, a gente aqui conversando, uma conversa gostosa, uma conversa importante, mas suave, né? Porque a gente conseguiu trazer um tema que ao meu ponto de vista, é um tema difícil, porque as pessoas, a gente fala muito sobre isso, assim, as pessoas no fundo não querem ouvir sobre isso, né? A gente vê que ainda as pessoas têm muita resistência para esses temas. O homem, infelizmente, mais do que a mulher, né? A mulher é um pouco mais receptiva, mas a gente sabe que realmente é um tema que a gente poderia ir passar não só 1h30, mas 2, 3, 4 horas conversando, né, Alexandra? Mas a gente quer aqui deixar com você um encerramento para essa nossa fala de hoje, para você também falar tuas redes sociais, para as pessoas te seguirem, para as pessoas marcarem um horário com você, enfim, fica à vontade. O programa aqui é nosso. Muito obrigada. Bom, eu quero realmente agradecer, né? Agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de estar falando sobre algo que para mim é muito importante, que é o meu legado, que é fazer a transformação na vida de pessoas, como um dia eu transformei a minha vida. E continuo em processo de transformação, porque a cada dia né, a gente se depara com situações que opa, eu preciso pôr o pé no freio, tirar um pouquinho do acelerador e parar, pensar, respirar. Então, o meu recado aqui é que você realmente saia do automático. Pare, pense antes de você agir, seja uma pessoa que haja com consciência. Porque as terapias cognitivas, elas são ferramentas poderosas
para quem busca melhorar resultados pessoais, emocionais e profissionais. Bom, vão me achar, estou no Instagram como @AlexandraTerapeuta_oficial. Também tenho o LinkedIn, que está como Alexandra dos Santos. E também tem um canal no YouTube que está como SOS Desperta. Então, aqui estão todos os meus canais. Estou, sim, estou disponível, né, para palestras, para treinamentos. Eu dou treinamentos e o treinamento que hoje eu estou desenvolvendo se chama Saindo do Casulo, que é o nível 1, e depois o efeito borboleta, que é o nível 2, né? Então, o ser humano, primeiro ele se desperta para depois ele entender que ele pode voar. E a importância disso tudo. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês, na Agromulher, e estou à disposição para quem quiser entrar em contato comigo. Um grande abraço para todos vocês, um grande beijo para vocês duas, que vocês são maravilhosas. Foi um grande prazer passar esse tempo aqui. Nossa, demais, né? Gratidão. Gente, ó, lembrando que nesse episódio, né, todas as informações que a Alexandra deixou aqui dos contatos dela também estão no rodapé, tanto na descrição dos vídeos, tanto no Spotify, quanto no Instagram, no Facebook, no YouTube, em todas as redes. Todo esse conteúdo, todo esse material, todas essas informações vocês vão poder acessar por lá também. Então, não só seguir a Alexandra lá nas redes sociais, segue a gente e através da gente também encontra a Alexandra. Pode mandar direct pra gente também, qualquer coisa. Ai, não me encontrei, me mostra. A gente dá um jeito, a gente faz chegar também, viu? Olha, Alexandra, foi maravilhoso. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Gratidão pela tua disponibilidade, pelo teu tempo aqui com a gente. Foi espetacular. Com certeza. Né? Foi incrível. Esclarecedor. Muito obrigada, Alexandra. Gratidão. Mais um Chama na Botina que chega ao fim. Até o próximo. Tchau, tchau. A Lavronorte é representante da marca John Deere, a maior fabricante de máquinas agrícolas. Lavronorte não apenas vende tratores e colheitadeiras, ela entrega confiança de que cada cliente terá o suporte necessário para maximizar sua produtividade. É como se cada máquina fosse uma extensão do próprio agricultor, projetada para enfrentar os desafios do dia a dia com eficiência e precisão. Estratégias, segurança do trabalho e ambiental. É fundamental para garantir não apenas a proteção dos colaboradores, mas também a preservação do meio ambiente. É preciso adotar uma abordagem proativa, onde a prevenção é a palavra-chave. Isso envolve a identificação de riscos, a implementação de treinamentos e a promoção de uma cultura de segurança dentro da propriedade. Cordial Agro Seguros, financiamentos, consórcios. A Cordial Agro é uma empresa que se destaca no setor de seguros, financiamentos e consórcios, oferecendo soluções personalizadas para o agronegócio. Com um compromisso firme em atender às necessidades dos produtores rurais, a Cordial Agro proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que os clientes se concentrem no que realmente importa, o cultivo e a produção. NS Bio Sustentabilidade se destaca por oferecer inovações sustentáveis voltadas para o controle fitossanitário de cultivos. A empresa busca integrar práticas que protejam as plantas e o meio ambiente. Focada em soluções sustentáveis, a NS Bio atua em diversas áreas, como agricultura, gestão de resíduos e energias renováveis, sempre buscando minimizar o impacto ambiental e promover a biodiversidade. Fazenda Laruna é um exemplo inspirador de liderança feminina. Essa abordagem encoraja outras mulheres, mostrando que é possível ter sucesso. A fazenda também pode servir como exemplo de boas práticas agrícolas, inspirando outros produtores a adotarem um método que beneficie tanto a produção quanto o ecossistema. A Agromina é uma empresa reconhecida pela sua excelência na produção e manejo de suínos, com um compromisso firme com a qualidade e a sustentabilidade. A Agromina se destaca em várias áreas, incluindo genética, nutrição e saúde animal.
garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões do mercado. Ao escolher os cortes da carne suína da Agromina, você está optando por um produto que combina qualidade, sabor e responsabilidade. Fazenda MS. A Fazenda MS é realmente uma referência em manejo de solo no Maranhão, sendo reconhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis. A Fazenda se destaca por implementar técnicas que promovem a saúde do solo. Tré Mesa e Amor, sua referência em mesas postas. Foca em trazer um toque de satisfação e estilo para a mesa posta, com louças e acessórios que garantem funcionalidade e estética, trazendo um toque especial e acolhedor para cada ocasião. Com um olhar atento aos detalhes, a marca se destaca na arte de criar ambientes que encantam e proporcionam experiências memoráveis. Hunter Assessoria, sua grife de investimentos e crédito. A Hunter Assessoria se posiciona como uma grife de investimentos e crédito, oferecendo serviços personalizados para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Com abordagem focada em resultados, a empresa busca proporcionar soluções que vão desde a gestão de investimento até a consultoria em crédito, ajudando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros. Microgel e biotecnologia. É uma empresa que atua na área de biotecnologia, focando em soluções inovadoras para o setor agrícola e ambiental. Os produtos da Microgel podem incluir biofertilizantes, inoculantes e outros bioprodutos que ajudam a otimizar o uso de recursos naturais, reduzindo a necessidade de insumos químicos e promovendo a sustentabilidade.